Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar só um pouquinho sobre a fórmula, né, que foi pedida na atividade, qual seria a fórmula para que se venha fazer o cálculo da secção dos condutores. A fórmula realmente é essa, é só vocês procurar no conteúdo da aula passada. Eu acho que está disponível, as aulas, tá? Não está disponível? Então, o conteúdo está disponível, então a fórmula realmente para descobrir a secção basicamente é esta. Para eu descobrir a secção, é só pegar o I, que é a minha corrente, vezes a minha distância, vezes 2. Vezes 2, como eu já falei, é porque é um circuito monofásico. Ah, se for circuito trifásico, não, aí se for circuito trifásico, aí seria raiz de 3. A diferença seria só essa. Quando eu vou fazer um cálculo, eu quero descobrir o dimensionamento de um condutor, circuito monofásico, coloco 2. Se for circuito trifásico, eu coloco a raiz de 3, certo? Então, 58 é uma constante do cobre vezes a queda de tensão, certo? A queda de tensão, segundo a NBR 5410, estabelece no máximo 4% para circuitos residenciais. Para industriais, até 5% de perda, não tem nenhum problema. Mas para nós, que somos realmente consumidores secundários, certo? Que é o caso das residências, a queda de tensão máxima é 4%. Aqui, geralmente a gente trabalha com 3% a queda de tensão, certo? Seria entre 3% e 4%, então a gente prefere trabalhar com 3%, diminuir ao máximo aí a queda de tensão. Porque, gente, quando eu recebo a minha energia da minha concessionária, eles podem mandar até 5% a menos. Então, gente, se você for imaginar, a minha tensão que era para ser 220 volts, se eu for tirar 5% aí, né, 5% de 220 vai ser mais ou menos 11 volts, então vai chegar aí 209. Aí você imagina que eu vou medir minha tensão e não chegar a esses 220, chegar só a 210, 209. Nossa, vixe, já perdi 10 volts. Ainda tem ainda mais outro acréscimo do meu quadro de distribuição até o meu equipamento, já vai ser mais outra perca. Então a gente tem que realmente reduzir ao máximo essa queda de tensão na minha instalação, ok? Por isso que eu estabeleço aí no máximo aí uma queda de tensão de 3%. Beleza? Então, a fórmula seria essa mesmo. As condições realmente primordiais seria a questão da distância, certo? Que é do meu quadro de distribuição até o meu ponto final, e a corrente, certo? Eu tenho que saber realmente a corrente. Esses os dois pontos-chave desta fórmula, ok? Então vamos lá. Pessoal, agora falando um pouco sobre a nossa aula, que vai ser o dimensionamento dos eletrodutos. Nós temos realmente que ter em mente que os eletrodutos não são feitos assim aleatoriamente. A gente precisa realmente respeitar esse espaço, né, respeitar esse espaço que os eletrodutos oferecem, e eu não posso simplesmente encher ele de cabos e achar que está tudo bem. Passou os cabos, já resolvi meu problema. E não é bem assim. Mas antes, eu coloquei aqui a respeito dos eletrodutos, né, rígidos, que eles são fabricados geralmente de PVC. Gente, quando se faz uma instalação elétrica, nós temos dois tipos de tubos que utilizamos nas instalações. Como vocês conhecem, nós temos o tubo flexível, muito conhecido como garganta, e temos o tubo rígido, né, que é aquele canuzão preto. A aplicação deles, gente, diretamente, quando eu vou fazer instalações externas, eu vou usar o rígido, certo? Mas quando é embutido na parede, eu vou usar o flexível, certo? Mais maleável, mais fácil de trabalhar. Os rígidos também, eles são utilizados para instalações, vamos dizer assim, subterrâneas, por baixo do chão. O mais indicado é o tubo rígido, certo? Digamos que eu tenho uma instalação do meu quadro, no meu padrão de entrada, até o meu quadro de distribuição. E digamos que o meu padrão de entrada está no muro, certo? E aí, desse muro até a minha residência, né? Essa instalação talvez seja mais viável fazer por baixo do chão, por exemplo. Então, essa parte do chão eu tenho que fazer com um tubo rígido. Então, vocês simulam aí uma caixa de visita no chão, debaixo do padrão de entrada, por trás do muro, e aí você cava um buraquinho até chegar na parte embaixo do meu quadro de distribuição, faço outra caixa de visita lá e subo ali com o tubo flexível. Beleza?
Então, tubo rígido, instalações externas, certo? Mas para o pessoal fica muito feio, um cano rígido em instalações externas, assim. Talvez vocês diriam assim, não, mas é melhor fazer com canaletazinha, que é branquinha e tal, e aquela coisa. Existem casos realmente que as pessoas colocam aquelas canaletazinhas, que é aqueles trilhozinho branquinho, e acho que vocês já se depararam alguma vez no dia a dia de vocês. A questão é porque hoje, querendo ou não, esteticamente, estão explorando muito essa área, certo? Que é através daquelas canos pretos, em shoppings e em alguns lugares, pontos comerciais, vocês já vão ver já essas instalações não sendo feitas mais com os trilhos, mas sendo feita com tubo rígido, né? Eles compram uns escano, também compra conduletes para colocar as tomadas, e aí faz faz da instalação uma decoração para o ambiente. Eu já vi alguns modelos e se vocês pesquisarem na internet vocês vão ver também. É bem interessante, bastante sugestivo, né, para a parte de design de loja, certo? Mas para residência isso não vem ao caso. Mas como a gente acaba aprendendo a fazer instalação elétrica, a gente vai ter N situações, fica a dica, viu? Então, lembrando, certo? Para tubulações, instalações que a tubulação é interna por dentro da parede, tubo flexível, tá bom? E quando vocês houver a necessidade de que se haja uma emenda nesse tubo flexível, vocês simplesmente não cortem o tubo flexível e tente abraçar o outro. Isso aí vai gerar um probleminha futuro. Quando for passar um outro cabo, pode ser que nesse ponto haja um travamento do meu cabo guia, né? Eu vou passar mais cabos e vai travar nessa emenda. Então, existem emendas para tubo flexível, certo? São bastante em conta também. Então, houve a necessidade de se emendar cano, evite improvisações em ter que abrir, faz uma fenda de um lado de um cano e abraça o outro. As pessoas fazem muito isso, mas gera problemas futuros. Então, evitem isso, certo? Compre emendas apropriadas, né? Tem emendas para cano 3/4, para cano de meia, de 1 polegada e por aí vai, certo? 1,5 polegadas, existem essas emendas já prontas no mercado e são bem baratinhas. Então, para nós que somos eletricistas, precisamos realmente ter em nosso estoque coisas baratas, ter terminais, ter essas emendas, essas coisinhas pequenininhas, de já ter nosso estoque já para às vezes não demandar mais tempo. Faltou aqui, a gente não, já tem aqui, você já negocia o preço com o seu cliente e já monta logo tudo bem direitinho, tá bom? Então nós temos aí a parte das nossas modelos, né, de caixas. Eu botei aqui só alguns modelos dela, certo? Nós temos aqui modelos de caixas para paredes de gesso, que é aquela que é um pouco meio arredondada. As paredes de gesso, elas hoje está uma tendência muito grande de crescimento. Hoje em dia, devido à questão de custo, as pessoas fazem só as paredes principais e a parte interna eles fazem de parede de gesso, quarto, sala, só no banheiro, porque o banheiro tem muita umidade. Mas os demais cômodos da casa, eles estão fazendo de parede de gesso. Então hoje está super comum, principalmente em apartamentos, até mesmo em casa mesmo, as pessoas estão optando por isso. Fica mais maneiro, fica mais frio e o acabamento fica bem mais rápido, certo? Hoje uma construção de uma parede de gesso é muito mais rápido que com uma alvenaria, por exemplo. Você tem que levantar as paredes, chapiscar, rebocar, enfim. Isso demanda tempo e também fica mais caro com a alvenaria. Então hoje é mais barato hoje fazer parede de gesso do que de alvenaria. Então essas caixinhas realmente elas são próprias para gesso, porque elas têm umas travinhas assim na parte de trás dela, você tem que realmente riscar a parede de gesso do tamanho que é a caixinha e essas travinhas você empurra ela para dentro e aí quando a caixinha conectar, ela se abre sozinha e fica travadinha lá bonitinha. Beleza? Então aqui são modelos de caixas de gesso 4x2, também temos modelo de caixa de passagem 4x4, temos essa redondinha, né, que é octagonal. Essas caixinhas também elas são bastante sugeridas para passagem, né, para ramais de derivação, né, de instalação, tanto essa 4x4 como essa octagonal, utilizada também para a parte de iluminação, e a caixinha 4x2, né. Essas três últimas que eu estou falando agora é para a parte de... Elas já são realmente direcionadas para a parede de alvenaria. Mas aí se eu quiser adaptar essas de alvenaria para de gesso,
vocês vão ter um pouquinho de probleminha de fixação, elas não vão fixar muito bem. A não ser que você realmente consiga fazer um bom enxerto de gesso e aí vai demandar um pouco mais de tempo do seu serviço. Então vocês precisam realmente ter em mente sobre para cada situação, cada caixa. Ok? Qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato, né, perguntar, viu? Lançar pergunta no grupo aí, que realmente terá um enorme prazer em responder. Nós temos, né, as luvas para emendas de tubo rígido, certo? Eu acabei esquecendo de botar a imagem das emendas dos tubos flexíveis, certo? Das gargantas. Mas elas é muito parecida com essas luvas. Ela só não tem rosca, mas é praticamente a mesma coisa. E ela é furadinha. Desculpa. Temos também, né, as curvas, certo? Do cano rígido. Gente, ó, existem essas curvas. E existem também umas bem pequenininhas, bem estreitinhas, que chamam também de joelhos. Elas não são muito indicadas porque, devido a elas serem muito fechadas, elas vão dificultar a passagem dos cabos ou numa futura ampliação da instalação, for passar novamente, os cabos tendem a prender. Mas se ela for mais leve, essa curva, como está aqui sugerindo aqui na imagem, elas vão facilitar muito a passagem de novos cabos. Outra dica que eu quero dar para vocês é sobre a passagem dos condutores. Quando vocês forem passar condutores em uma instalação nova, por exemplo, vocês já vejam quantos cabos vão passar naquela tubulação e procurem passar todos de uma vez. Digamos que eu tenho que passar nessa instalação, sei lá, um circuito de iluminação, um circuito de tomada, aí tem retorno, você já faz o cálculo, já mede os cabos. Vou passar aqui 8 cabos. Procure passar todos de uma vez, certo? Vai facilitar muito o seu serviço, você vai ganhar muito tempo com isso e você não vai forçar tanto os cabos que ficam. Quando vocês deixam o cabo nas tubulações e vai passar novos, aqueles cabos que ficam lá presos, eles acabam sendo atritados por novos cabos. Então, infelizmente, acaba também comprometendo um pouco esses cabos que já estão lá. Então, evitem. Eu acredito que todo eletricista realmente tem que ter um pouquinho de manha e um pouco de estratégias, né, por assim dizer, para quando se fazer esse tipo de ampliação, tem que passar novos cabos. Então a gente acaba se utilizando de algum tipo de óleo mineral ou vaselina líquida. A gente coloca nesses cabos e quando for passar em uma tubulação que já tenha cabo, se eu lubrificar esse cabo novo, a gente também vai embora, certo? Pode lubrificar, ele não tem nenhum problema, não vai comprometer a instalação e vai facilitar muito o seu dia a dia, tá bom? Mas isso é caso extremo. Se puder, passe logo todos os cabos de uma vez, você não terá nenhum problema. Bota o cabo guia e os demais vai junto com ele, tá bom? Ok. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora eu vou falar um pouco para vocês, acho que já falei. Sobre agora a taxa, né, de ocupação dos cabos, a NBR 5410, a norma regulamentadora, lá no item 6.2.11.1.6, fala justamente sobre essa taxa de ocupação. Eles pedem o seguinte, que se a secção do cabo ela é muito grande, mas for um cabo só, ele basta ocupar, ele tem uma tolerância de 53% do espaço da tubulação. Por exemplo, eu vou passar só um cabo, e esse cabo é nesse cano, então ele pode ocupar mais da metade desse espaço, né, do eletroduto ou do cano rígido. Mas, conforme vai aumentando a quantidade de cabos, ele também vai diminuindo esse percentual. Eu não posso ocupar muito esse eletroduto, essa tubulação, e eu preciso criar uma margem maior. A NBR 5410, ela estabeleceu uma norma, um limite para isso, certo? A partir de 3 condutores nesse eletroduto, eu só posso uma taxa de ocupação de 40%. Então, vou mostrar para vocês aqui essa tabelazinha, certo? Que nessa tabela vai ajudar muito vocês a dimensionar o eletroduto correto para essa instalação. Digamos que você tem realmente
a quantidade de cabos que vai passar nesse eletroduto, já fez todo um cálculo de quantos cabos realmente tem naquele caminho ali. E aí falta saber agora realmente qual seria o eletroduto ideal para que se venha a utilizar. Essa tabelazinha foi criada justamente para facilitar o nosso dia a dia. Por exemplo, nessa tabelazinha aqui nós temos na coluna vertical a parte da secção nominal dos cabos, essa partezinha aqui que vocês estão vendo, ó, certo? Então, aqui tem até 240 milímetros. Eu espero que vocês nunca cheguem a passar um cabo de 240 milímetros. Bem, pessoal, para quem tem dúvida, o que é secção é a espessura do cabo, certo? A grossura do cabo. Nessa secção do cabo, essa tabelazinha me ajuda muito a respeito de como saber qual é o eletroduto ideal para cada situação. Então, ela tem o dimensionamento dos cabos, certo? Nós temos aqui, nessa colunazinha aqui horizontal, certo? Essa partezinha aqui, ó, certo? O número de condutores. Eu tenho aqui, ela já me dá uma margem a partir de 2 cabos, certo? 2 cabos até 10 cabos. Ela diz o seguinte, veja como ela é bem intuitiva. Se eu tenho um cabo de 1 milímetro, eu vou passar 2 cabos de 1,5 milímetro, por exemplo. Então, se for só 2 cabos, um eletroduto de 16 milímetros vai ser suficientemente capaz de suportar 2 cabos. Mas não só 2 cabos, ele também vai suportar 3, ó, certo? Vai ser o mesmo eletroduto, 4, 5, o mesmo eletroduto de 16, ó, o máximo que ele vai suportar são 7 cabos. E aí, se eu for passar, um exemplo, se eu for passar 8 cabos de 1,5 milímetro, né, eu já tenho que acrescentar um eletroduto de 20 milímetros, certo? Então ele vai suportar um de 20 milímetros até 10 cabos, ok? Então, para enraizar mais o conhecimento, se for cabo de 2,5 milímetros, por exemplo, se for cabo de 2,5 milímetros, então vai suportar no máximo um eletroduto de 16 milímetros, no máximo 4 cabos, certo? Se for uma quantidade maior do que 4 cabos que for passar nesse eletroduto, então vou ter que realmente aumentar o tamanho do meu eletroduto. No caso, um de 20 só vai suportar no máximo até 8 cabos. Passou disso, eu vou colocar um eletroduto de 25 milímetros, no máximo até 10. Ok? Mas, professor, se eu for passar, eu vou complicar um pouquinho agora. Talvez vocês façam a pergunta. Se eu for passar cabos de 4 milímetros, de 2,5 milímetros, gente, na verdade, essa situação ela não é para acontecer. Mas se acontecer, você precisa realmente criar uma tolerância, certo? Com respeito a essa taxa de ocupação. Por exemplo, se eu passo um cabo de 1,5 milímetro e eu vou passar um cabo de 4,5 milímetros, eu sei, ou de 2,5, por exemplo, para 4 milímetros ou para 6 milímetros, então eu vou ter que criar uma margem aí de aumentar, por exemplo, se eu for passar cabo de 2,5 e também vou passar cabo de 4 milímetros, se eu for passar aí 4 cabos de 2,5 e for passar 2 de 4 milímetros, então eu vou ter que dobrar essa margem. Em vez de eu fazer um cabo só para 4 cabos de 2,5, eu faço para 8, certo? Porque se o tamanho ficar maior do eletroduto, não tem problema, não pode ficar menor, tá bom? Então você pode aumentar essa margem, certo? E aí então, por que isso não pode acontecer? Porque geralmente, quando se faz um bom dimensionamento de eletrodutos, geralmente uma instalação que vai ter um cabo de 4 milímetros, a partir daí é uma instalação em uma tomada de uso específico. Então, para tomadas de uso específico, existem eletrodutos específicos também para essa instalação. Então, eu não posso estar aproveitando o eletroduto dessa instalação para passar mais cabos. Eu faço um cálculo para um eletroduto específico para essa tomada, para esse equipamento. Um exemplo, eu vou instalar um chuveiro, eu preciso também dimensionar um eletroduto específico para esse chuveiro. Então, o chuveiro, essa tomada desse chuveiro vai até o quadro de distribuição, tá bom? Então, evite improvisação de estar criando caminho nas instalações que você já fizeram, ok? Bem, aí fechando aqui a parte de tabela, digamos que eu vou passar um cabo de 16 milímetros, por exemplo, eu vou passar 2 cabos, então já vai partir de um tubo de 20 milímetros, certo? E se a quantidade for aumentando, vai chegar uma tubulação até de 40 milímetros, certo? Digamos que eu tenho que passar aqui
Vamos lá de novo aqui sozinho. Eu tenho aqui um cabo de 16 milímetros, certo? Ó. E conforme for a quantidade que for aumentando aqui de cabos, certo? Eu vou ter que ver a tubulação ideal. Então, a partir de 6 cabos, ó, o máximo é 32 milímetros. Passou disso, já são tubulações de 40 milímetros. E por aí vai. Se for precisar passar um cabo de 35 milímetros, 2 cabos já começa com a tubulação de... Ah, mas não é 2 cabos, são 3 cabos. Então, se for 3 cabos, já é um de 32 milímetros. Mas não dá certo, então vai ser 4 cabos. Então, vai ter que ser uma tubulação de 4 milímetros. Entenderam aí, pessoal? Então, basicamente é bastante sugestivo essa tabelazinha, certo? Vai estar disponível para vocês e também vocês podem realmente estar imprimindo e guardando junto com a apostila de vocês para ser um manual de busca futuro, ok? Tem aqui também uma partezinha prática para vocês. Deixa eu ver aqui. Também eu passei essa fórmula aqui para vocês, caso vocês haja necessidade de que se faça esse cálculo. Tem essa pequena fórmulazinha aqui, mas essa fórmula aqui, gente, ela é um pouquinho complicado para vocês, diz respeito a como fazer esses cálculos, e porque na fórmula ela pede para que seja calculado o diâmetro do condutor, ou seja, se o condutor ele for de 2,5 milímetros, a espessura desse 2,5 é diferente do isolamento dele. 2,5 é a parte interna dele, mas a parte externa dele já tem outro tamanho. Mas o que eu acho difícil dessa fórmula aqui para vocês é que ela é mais indicada para cabos a partir de 6 milímetros, certo? Ela não é tão indicada para cabos de 2,5, de 1,5 milímetro, porque como ela pede o diâmetro do condutor, e esse cálculo ele é muito variável devido à espessura externa desse condutor. Então você realmente tem que medir com paquímetro, se você for realmente querer utilizar dessa fórmula. Você tem que medir o tamanho da parte externa deste condutor, certo? A espessura deste cabo. Mas se for um cabo acima de 6 milímetros, você pode pegar realmente a parte do milímetro, porque um cabo de 6 milímetros, o tamanho dele, ele não vai, a parte externa dele não dá 6 milímetros, dá um pouco menor. Então, por isso que essa margem fica mais interessante você fazer a partir de cabo de 6 milímetros, 10 milímetros, 16 milímetros, é mais indicado para você utilizar essa fórmula. Essa fórmula realmente ela é bem simples. Eu realmente, se eu não tiver um conhecimento muito avançado aí em matemática, não estou cursando engenharia, então a calculadora vai me ajudar bastante, certo? Basicamente ela pede o diâmetro do eletroduto, certo? Que é a parte D. Qual o diâmetro desse eletroduto? Então, o diâmetro desse eletroduto vai ser a raiz quadrada desse diâmetro ao quadrado. Ou seja, se o diâmetro for um cabo de 10 milímetros, então vai ser 10 milímetros vezes 2. Olha, desculpa. Vai ser esse diâmetro elevado a ele mesmo, ou seja, vai ser 10 vezes 10 esse milímetro, vezes a quantidade de cabos, no caso que eu botei 10 milímetros. Então aí você vai botar, sei lá, 4 cabos, 5 cabos de 10 milímetros. Então você vai pegar, vai colocar esse diâmetro ao quadrado, vezes a quantidade dele, e esse K embaixo é um percentual de tolerância. No nosso caso, como é a partir de 3 cabos, já tem que usar essa margem, então eu vou pegar esse percentual e vou colocar o 0,4, que seria o mesmo que 40%. Então, vou pegar o diâmetro. No meu exemplo aqui eu coloquei 6 milímetros, mas falei 10 milímetros, então não tem nenhum problema. No caso aqui eu coloquei o cabo de 6 milímetros, então 6 elevado ao quadrado, vezes a quantidade de cabos. No caso aqui eu botei 8. 8 cabos e multipliquei tudo e dividi por 4. Cheguei a um diâmetro aproximado de 26 milímetros. Como não tem eletroduto de 26 milímetros, a gente já aumenta ele para 32 milímetros. Ok? Então, lembrando que esses cálculos fica mais fácil para condutores a partir de 6 milímetros. Abaixo disso vai ficar um pouco mais complicado para vocês. Tá bom? Mas para ajudá-los, né, caso vocês tenham alguma dificuldade e queiram aprender esses cálculos ou simplesmente não querem realmente facilitar um pouco a vida, pode usar a tabelinha que vai realmente facilitar muito o dia a dia de vocês.
Lembrando, gente, que esse curso é um curso muito prático. É um curso em que vai te dar uma praticidade para o seu dia a dia. Então, em nenhum momento eu quero forçar vocês no que diz respeito a uma parte didática mais bem aprofundada, a nível de técnico ou engenharia, porque o nosso curso é muito prático. Então, eu realmente estamos nos preparando para uma atividade elaborar muito prática e muito confiável. Então, por isso que às vezes tem coisas que eu passo para vocês e acabam não aprofundando muito o assunto, porque acredito que vocês, para essa parte prática, vocês agindo de acordo com uma norma, vai estar realmente aí fazendo um bom serviço. Ok, pessoal, gente, eu tenho um desafio para vocês, certo? Fechando essa aula, mas passando aí um desafio para nós. Como vocês sabem, o pessoal aqui de Pacajus tem um painel elétrico e a gente vai reformar ele. Compramos todo o material, certo? E a gente queria deixar ele bem sugestivo para as práticas instalações elétricas residenciais. Mas a gente não quer fazer por nós mesmos. A gente gostaria que vocês dessem a opinião de vocês. A gente vai estar mostrando aqui as medidas para vocês e queria pedir para vocês que desenhassem esse layout de acordo com o que vocês acham legal. Por exemplo, eu queria o quadro de distribuição desse lado, eu queria o padrão de entrada nessa posição, as caixinhas onde vai ficar a iluminação, as caixinhas onde vai ficar as tomadas. Será que vocês são capazes de desenhar isso? Será que vocês realmente conseguem fazer um layout ao ponto de conquistar o público? Então esse é o desafio. Vamos receber os desenhos de vocês, os 3 melhores que a gente entender que ficou bem prático para o nosso curso, eles vão voltar para vocês de novo para uma votação. Então, digamos que eu recebi, sei lá, 5, 6 desenhos. Então, os 3 melhores a gente vai fazer uma votação entre vocês mesmos e vocês vão escolher qual vai ser o painel ideal para o curso de vocês, tá bom? Então, é o desafio. Eu espero que vocês passem esses desenhos o mais rápido possível, porque achei quarta-feira, a gente já tem que começar a montar esse painel para no máximo quinta-feira a gente já estar utilizando ele. Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai mandar as medidas e mais ou menos uma ideia de padrão, né, que a gente já tem, e aí vocês vão sugerindo melhorias. Então, como é que pode ser feito? Vocês desenham no caderno, certo? Como vocês gostariam que fosse, bate uma foto e bota no grupo, beleza? Então, as dimensões basicamente é 1,20, assim, a largura dele, e a altura é mais ou menos 1,60 m. Como vocês já viram, acho que vocês já tiveram prática nesse painel, só que vamos mudar o layout dele, tá bom? Então, desenha no caderno aí, tira a foto e manda pra gente. Valeu!